Olá galera, estamos começando mais um Papo de Paddock para o portal High Speed Brasil. Aqui em Mogi Guaçu, muito calor. E comigo hoje, Giovanni de Almeida. Infelizmente acabou ficando fora da prova aí por um problema no carro. Não é qualquer carro, tá? É um Corcel 2. Antes que a galera me pergunte, o cara corre de Corcel 2. O cara corre de Corcel 2 na Classic. Mas o Giovanni também corre no Marcas, lá em São Paulo. Já conversou bastante com a gente. Mas Giovanni, vamos falar um pouquinho desse automobilismo. A gente sabe que você é um piloto novato de carreira. Quando que o automobilismo entrou na sua vida e você fala, não, eu quero brincar? Na verdade, desde que eu me dou por gente, meu pai andou muitos anos de marcas e pilotos e andou de Stock Car, também muitos anos, parou por volta de 95, mas aí chega aquela idade que você decide ou você vai correr ou você vai trabalhar. Não tem jeito. Eu nunca tive a chance realmente de correr quando adolescente. Cheguei a fazer o curso de kart com a Alpe quando eu tinha 11 anos de idade, mas nunca fiz nenhum campeonato, infelizmente. E chegou uma hora na vida da gente que você chega num nível profissional que você está relativamente satisfeito, mas que aquela paixão você tem que... Sim. Eu fiz mais ou menos um ano e meio de track day de motos, que eu sempre andei de moto desde pequeno. Obviamente muito perigoso, mas realmente eu queria experimentar o carro. E como eu te falei, eu tenho 9 meses de automobilismo só. Comecei em janeiro de 2017, correndo pela equipe Alpe na Novatos, companheiro do Pepe. Graças a Deus tivemos 2 vitórias já. Era para nós termos tido 3, mas o potenciômetro falhou e nos deixou na mão na terceira. E aí eu resolvi agora no final do ano, por ter esse intervalo muito grande e cancelaram a 9ª etapa do Marcas e Pilotos, eu resolvi experimentar outras coisas. Então eu falei com o Finotti, que eu já conheço também de algum tempo, e falei, quero andar no seu Corcelzão. E realmente é um espetáculo, é um carro delicioso, eu me dei muito bem com ele. Fiz os treinos livres sempre entre o 3º e 4º da categoria TS, entre os 10 da geral sempre. A classificação eu fui bem, fiquei em 9º, geral, e 5º na TS, mas infelizmente só tive metade da classificação, porque bem pouquinho passando dos 13 minutos de classificação, nós tivemos um problema mais sério no motor, que não tem como consertar em loco, e muito menos nós não tínhamos um motor reserva. Então, infelizmente, acho que a gente fez um bom trabalho por ser iniciante, é minha primeira vez correndo em Mogi Guaçu, primeira vez com o Corcel e fazendo nono na geral de 30 carros. Eu fiquei muito feliz, mas agora aqui eu estou passando vontade, né? Mas apoiando o pessoal da equipe, a gente tem que estar sempre com o pessoal da equipe, mas passando vontade, mas sempre com os companheiros. Bom, eu quero que você fale aqui para muita gente que ainda não acredita que é um Corcel 2. Fala pra gente qual que é a mecânica desse carro que você utiliza. Eu já vou adiantar que ele tem um teto um pouquinho mais baixo, ele não é aquele teto totalmente alto, então ele tem algumas modificações. Fala pra gente da motorização desse carro. Motorização é Volkswagen, né, AP2000. Com algumas modificações, justamente para poder ser adaptado dentro do Corcel. Sim, o teto foi rebaixado um pouquinho, mas a motorização é a P2000, é um carro com mais de 200 cavalos, realmente é um canhão, muito gostoso de guiar, bastante estável na frente, ele escapa de traseira, que é tipo o acerto que eu gosto, que é mais ou menos o acerto do Marcas. Então, e muito prazeroso de guiar, realmente muito prazeroso de guiar. Quero andar com ele de novo. Eu acho que na última etapa aí do Paulista, lá em São Paulo, eu vou tentar fazer uma rodada dupla, andar de Marcas para finalizar o campeonato e também andar na Classic Cup, ou com Corcel, ou com algum Passat, mas com a equipe LF, lá do Finotti, mas com preferência para o Corcel, sem dúvida nenhuma. Então, galera, se vocês verem o Giovanni de Corcel por aí, não brinquem com ele, porque senão ele vai deixar você para trás dando risada. Bicho é nervoso. E nesse intervalo também, que tem esse intervalo tão longo aí até a próxima prova, eu vou fazer uma prova em Piracicaba. Eu acho, se não me engano, é 21 de outubro. Devo treinar uma semana antes lá, porque também nunca corri em Piracicaba. Então tá sendo um ano de novas experiências para mim, tudo estreando, tudo aprendendo.
A gente sempre aprende, sem dúvida nenhuma, mas está sendo um aprendizado muito, muito forte e eu estou adorando. Você está entrando no mundo do automobilismo agora, 2017 não é um dos anos mais fáceis economicamente, mas eu quero que você fale a sua opinião hoje do automobilismo nacional. A gente vê algumas categorias surgindo, a gente vê os clássicos aqui com cada vez mais carros. Temos a Fórmula 1600, Fórmula V, o Marcas e Pilotos, a própria Sprint também. Como que você vê o automobilismo brasileiro nos dias de hoje? Eu acho que como em qualquer esporte no Brasil, infelizmente, existe uma falta de apoio muito clara em termos de patrocínio, em termos de divulgação. Não é exclusivo ao automobilismo, né? A gente vê em todos os esportes no Brasil, isso acontece, uns mais, uns menos. Infelizmente, hoje o apoio ainda continua concentrado em futebol, vôlei, roubou um pouco a cena com o sucesso que o Brasil vem tendo. E mesmo com tanta fera, com tanta estrela que o automobilismo brasileiro trouxe para o mundo, né? Fittipaldi, Piquet, Senna, Barrichello, agora Felipe Nasser, Massa, a gente ainda não tem esse apoio claro. Eu acho que é um ano difícil, sem dúvida nenhuma. Espero que com a recuperação e que a gente se recupere como país o mais alto possível, as empresas enxerguem isso como maneira de divulgação de suas marcas, que entrem com marketing forte, porque sempre é um sucesso, sempre todo mundo olha, sempre todo mundo quer saber. Então eu acho que falta realmente um apoio vindo principalmente da parte governamental, isenção de impostos, algum incentivo que eu acho que as empresas entrariam com muito, muito mais força. Fica a dica aí para o pessoal, porque eu acho que dá resultado. Você entrou aí nos pilotos brasileiros, citou alguns nomes, mas eu quero que você fale hoje da Fórmula 1. Nós temos alguns pilotos, o Felipe Massa está lá. A Fórmula 1 está muito monopolizada em algumas equipes, na sua opinião, a Fórmula 1 está passando por um processo de evolução natural? Eu acho que, na verdade, a evolução da Fórmula 1 foi um pouco além do que todo mundo imaginava. Digo, evolução tecnológica, financeira, né? O budget das equipes é algo astronômico. E eu acho que esses novos donos da Fórmula 1, essa empresa americana, eu acho que eles estão muito mais num processo de desconstrução dos padrões atuais da Fórmula 1 para construir uma Fórmula 1 um pouco menos, como você disse, monopolizada, para que ela volte a trazer o público, que ela volte a atrair né, o sucesso que ela merece. A gente vê, obviamente, com níveis inferiores de tecnologia, mas você vê uma categoria, as categorias americanas, uma Fórmula Indy, é sucesso de público, uma NASCAR, sem comentários, né? Pode ser oval, muita gente não gosta de oval, mas é o exemplo de categoria, o exemplo de marketing, é o exemplo de como investir. Então eu acho que esses americanos talvez tragam um pouco isso para a Fórmula 1, mas sem dúvida nenhuma, considerando que a Fórmula 1 hoje seria uma desconstrução, mas talvez uma desconstrução, o famoso um passo para trás para dar dois para frente. Então espero que seja isso e realmente a Fórmula 1 está precisando disso. Melhor piloto no grid da Fórmula 1 hoje? Sem dúvida nenhuma, Hamilton. Por que sem dúvidas? Porque ele é o cara que tem aquela faísca a mais, aquele algo a mais. Quando precisa, ele é o que freia mais dentro, ele é o que vai para cima, é o cara que tem mais raça. Eu acho que todos, obviamente, têm uma categoria maravilhosa, senão não estariam lá, todos são belíssimos pilotos, mas ele tem algo a mais. Quem foi melhor, Senna ou Piquet? Pergunta difícil. Gosto muito dos dois, mas eu ainda acho que o Senna bate o Piquet. Você acha mesmo? Acho. Um piloto que você fala, eu me espelho nesse cara para guiar. Meu pai. Meu pai foi piloto de marca Stock Car, da mesma forma começou curiosamente, e a gente nunca pensou isso e nunca imaginou isso, mas na mesma idade que eu comecei aí com 38 anos, meu pai na mesma idade, começamos tarde, exatamente porque nós precisávamos trabalhar para depois começar a se divertir um pouco. Mas meu pai foi um cara que tem um recorde de Stock Car no Interlagos antigo, 30311, Leonardo Almeida. É um cara que andava muito forte na equipe Blindex, era a equipe dele. Depois a equipe Agip, depois a equipe Kluber e por último foi a Arteb, que era Ingo, Giombelli, Carlão e meu pai dividindo o carro. Então é um cara que realmente, por não viver do automobilismo, sempre chegava na frente, sempre disputava com os principais pilotos da Stock Car da época, Ingo Hoffmann, Chico Serra, Paulo Gomes. Então
eu realmente tenho muito orgulho e acho que eu me espelho nele porque a gente tem muito o mesmo perfil, não só da forma que começamos, mas perfil de caráter, de cabeça, então me espelho muito nele. Futuro. Hoje está no Marcas, clássicos, mas almeja chegar onde? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, para mim, os próximos 2, 3 anos, que são anos muito mais de maturidade, eu acho que vai ficar entre marcas e clássicos, que são categorias maravilhosas. Uma categoria que me atrai muito é o campeonato de endurance. Essa é uma categoria que realmente me atrai muito, mas infelizmente os investimentos são muito pesados, então por isso que eu sempre jogo esse plano para o futuro. Mas o Marcas e os clássicos são uma realidade, gosto, adoro, sou apaixonado pelos dois e estou ficando mais apaixonado pelos clássicos agora, depois de ter guiado esse canhão Corcel, que aliás é um 78, ano que eu nasci. Então, não sei, mas é um campeonato que acho que fora isso, o Endurance é um campeonato que me atrai. Tem algo, tem estratégia, tem box, são carros maravilhosos, é um campeonato diferenciado. Fórmula não chama atenção? Não, eu já tive, inclusive na Alpe, né, eles são um dos melhores, né, desde os cursos de Fórmula e tem a parte de Fórmula, mas eu nunca tive muita paixão por Fórmula. Meu carro mesmo sempre foi turismo. Jogo de equipe é válido? Depende. Eu acho que depende muito da equipe, depende muito do relacionamento dos pilotos, da equipe. Eu acho que não pode ser nada descarado, nada que você tire a vantagem dos outros competidores. Mas se teu companheiro de equipe está em 15º no campeonato, você está disputando o primeiro, o cara está na tua frente, ficar te fechando a porta, óbvio que ele não vai facilitar a sua passagem, vai dificulte de uma forma tão competitiva, até porque equipe, a gente tem que pensar como equipe, né? É um campeonato de marcas e pilotos, é um campeonato, na maioria das vezes, pilotos e equipes, então você tem que pensar sempre de forma geral e homogênea. Mas eu acho que se for uma coisa bem feita e bem justificável, sim. Agora não como na época que era o Schumacher, que era o Rubinho, que o Rubinho podia estar na frente no campeonato, que os caras mandavam abrir. Não, isso eu acho errado. Para a gente terminar hoje aqui, Mogi Guaçu, o que representa tudo isso daqui que a gente está vendo no final de semana para você? Olha, é minha paixão, é meu hobby. Depois da minha mulher, meus filhos, meus pais, isso aqui vem se tornando cada vez mais minha vida. Quem tem isso no sangue, você pode esperar, você pode adiar um pouco, mas você não consegue fugir. Infelizmente ou felizmente é a verdade. Eu não consegui fugir. Demorou, mas graças a Deus chegou. E é uma paixão, é um vício, é algo que você não consegue soltar. Eu vi, meu pai estava aqui comigo ontem. Antes de eu classificar, eu falei, pai, estou indo colocar um macacão, saí. Peguei na mão dele, ele estava com a mão gelada e suando, que é exatamente como ele ficava quando ele ia largar na estoque e eu pequenininho vendo ele. Então, é uma coisa que é inexplicável, é uma paixão absurda. Imagina a emoção do seu pai a hora que viu você na pista, guiando. Fala, pô, eu tava lá uns tempo atrás, agora eu vejo ele. Cara, aquele frio, aquele suor, aquele momento único, né? Mas eu ainda vou trazer ele para andar comigo, de clássicos ou de marcas ou de ambos. Ainda vou convencê-lo para fazer algumas corridas comigo. Para mim, além de ser uma honra, vai ser uma coisa muito boa dividir o carro com meu pai. Eu ainda tenho essa meta para o ano que vem. Acho que eu vou conseguir. Eu tenho certeza que vai conseguir. Então, Giovanni, deixa aqui suas redes sociais, Facebook, Instagram, para quem quiser acompanhar seu trabalho, quem quiser acompanhar aí, olhar aquelas fotos do Corcel ali que, eu fiquei apaixonado pelo carro só de olhar isso porque eu nem entrei no carro, eu já fiquei apaixonado. Então deixa aí as redes sociais. Sim, Facebook é Giovanni Almeida /oficial e o Instagram eu tenho GJP Almeida 1978. Lá vocês podem ver as minhas fotos, os meus posts, os resultados. A gente gosta de dividir com os amigos, com as pessoas que nos apoiam e se Deus quiser, vamos para cima, vamos melhorar. É nosso primeiro ano, ainda não acabou,
Ainda tem a corrida de Piracicaba, ainda tem a da Classic e a de marcas em São Paulo no final do ano. Mas está sendo um ano maravilhoso de aprendizado. Sei que vem muito aprendizado pela frente. A gente nunca para de aprender, mas espero que o meu segundo ano seja mais competitivo ainda, independente da categoria que eu esteja ou nas duas, quem sabe. Isso daí vai depender de como tiver o futuro, carro também, porque a gente sabe que não é só, a gente não depende só da gente às vezes, tem muito mais do que isso. Giovanni, muito obrigado. Obrigado a vocês. É isso aí. Bom trabalho, viu? Valeu. Obrigado. Papo de Paddock aqui no portal High Speed Brasil.